Bom, vamos começar com o estudo de análise combinatória, o princípio fundamental das contagens. Essa é a aula 1. Vamos ver primeiro o que é análise combinatória. A análise combinatória é uma parte da matemática que estuda os agrupamentos de elementos sem precisar de enumerá-los. A origem desse assunto, vocês vão ver que eu vou postar um vídeo depois, está relacionado ao estudo de jogos de azar, lançamentos de dados, jogos de carta, etc. Atualmente, a estimativa de acertos em jogos populares, como a loteria esportiva, a lota, até mesmo o jogo do bicho, né, utiliza-se esse princípio. Além disso, nós temos utilizações mais específicas, como a confecção de horários, de planos de produção, de números de placas de carro. Né? Uma escala, por exemplo, de pessoas que trabalham em um hospital é baseado nesse princípio aqui. Primeiro, nós precisamos entender o que é fatorial. Fatorial é uma operação matemática que é representada por esse símbolo aqui, da exclamação. E vamos dar alguns exemplos, depois a gente parte para a definição, tá? O 2 fatorial, ou fatorial de 2, é 2 vezes 1, que é igual a 2. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 24. 5 fatorial, vocês podem ver, 6. Vocês percebem o seguinte, 3 fatorial começa do 3 e termina no 1. 4 fatorial começa do 4 e termina do 1. Ou seja, o fatorial vai sempre começar do próprio número e sempre vai finalizar no 1. É uma operação de multiplicação, ou seja, a multiplicação pelo seu termo antecessor. Por convenção, o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 é 1. Essa é a convenção. Então, continuando, vamos agora definir o que é fatorial. Tem alguns exemplos, mas a convenção, né? Fatorial de 1 é 1, isso aqui a gente vai usar um pouquinho mais adiante. Fatorial de 0 é 1. Então, fatorial é você multiplicar o número natural, fique bem claro, pelo seu antecessor, até que chegamos à unidade, até que chegamos a 1. Então, n fatorial seria n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, assim por diante, até que eu chego no 2, assim que eu chego no 1. Por exemplo, vamos calcular o valor de 4 fatorial mais 3 fatorial. O que seria 4 fatorial? 4 fatorial seria 24. Lá em cima você observa, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. E 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 24 mais 6 é igual a 30. Será que 7 fatorial seria 4 fatorial mais 3 fatorial? Vamos verificar. 7 fatorial é o produto de 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa multiplicação dá exatamente 5.040. Então não é possível dizer que na soma de fatoriais vai dar um fatorial que é a soma deles. Ou seja, 4 fatorial mais 3 fatorial é diferente de 7 fatorial. Vamos ver outro exemplo aí. 10 fatorial sobre 8 fatorial. O 10 fatorial você observa que é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 8 fatorial é 8 vezes 3, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 até chegar no 1. Bom, se você perceber, tem uma parte aí que é comum. A partir do 8, tanto em cima como embaixo, vai ser tudo igual. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, eu posso dizer que 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. E aqui embaixo, nós vamos colocar o 8 fatorial. Como isso aqui é uma multiplicação e esses dois termos são iguais, olha o que a gente pode fazer. Ó. Cancelar. Então, essa divisão aqui, o resultado dela vai ser 90. Aqui. Você observa que o 49 aparece 3 vezes.
Você vai pensar e dizer, não, 49 só aparecem 2 vezes. Mas olha só, quem é 50 fatorial? 50 fatorial repete 49, tá? Repete o outro 49 e vamos fazer agora em que apareça mais um 49 que eu falei. 50 fatorial é 50 vezes 49 fatorial. Você observa então que aqui o 49 aparece 1, aparece 2. Vamos poder colocar o 49 fatorial em evidência. 50 vezes 49 fatorial dividido por 49 fatorial sobra 50. E 49 fatorial dividido por 49 fatorial dá 1. Observem que esses dois aqui são iguais. Olha só o que a gente pode fazer com eles. Cancelar. Então fica 50 menos 1, que é igual a 49. Agora nós temos uma equação. Se você observar, n mais 1 fatorial e n menos 1 fatorial. A primeira observação que eu faço é que você vai ter que descobrir quem é o menor dos dois. É óbvio que n menos 1 é menor. Então vamos reduzir o n mais 1 fatorial. Olha lá em cima na tela. Depois daqui, pronto. Então nós temos essa expressão aqui, né? O que é que vai aparecer? Vai aparecer o seguinte. O n menos 1, ok. E aqui, ó, aqui em cima da tela, ó, o n mais 1, eu posso dizer que é n mais 1 vezes n menos 1 vezes... E assim por diante. Então eu posso dizer que o n mais 1, eu posso simplesmente chegar só até aqui, ó. N mais 1 vezes n vezes n menos 1 fatorial. E vou colocar aqui. Como isso é uma multiplicação, vocês já sabem, eu vou poder cortar esses dois. Então sobrou o quê? N mais 1 vezes n igual a 210. Quando você multiplica, isso aqui vai aparecer uma equaçãozinha do segundo grau, né? Você resolve por Bhaskara ou por soma e produto, tanto faz. E lá você vai ter dois valores. Um valor que é positivo e um valor que é negativo. Você vai ter o n' e o n duas linhas. O único valor a ser considerado é o n'. O n duas linhas aqui, que é negativo, você não considera. Por que você não considera? Porque no caso do fatorial, o n tem que ser necessariamente um número natural, quer dizer, positivo, maior ou igual a zero. Porque não existe fatorial de número negativo. Né? E por convenção, 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. Determine a soma dos valores de m que satisfaz a equação. M menos 3 fatorial é igual a 1. Pergunta que eu faço é, quando é que o fatorial é 1? Existem duas condições para que um fatorial seja 1. A primeira condição é essa. O fatorial de 1 é 1. Se eu tenho fatorial de um lado e fatorial do outro, eu corto. Vamos já ver isso. Mas existe outro fatorial que dá 1. É o fatorial de 0. A gente já viu a convenção. M menos 3 fatorial é igual a 0 fatorial. E olha só o que é que vai acontecer. De um lado e do outro. Eu corto. M menos 3 passa para lá, vai mais 3, fica igual a 4. M menos 3 passa para lá, 3 mais 0 é igual a 3. Logo a soma dos valores, que é o que ele quer, 4 mais 3 igual a 7. Aqui nós temos, ó, apenas a aplicação, tá? Princípio fundamental da contagem. A gente pode utilizar o princípio fundamental da contagem, certo? Formando a chamada árvore de possibilidades. Uma criança pode escolher um entre duas balas, uma rosa e uma preta. Tá aqui, rosa, preta. E um entre 3 chicletes, amarelo, verde e branco. O que vai acontecer? Se a criança pegar uma bala rosa, ela pode escolher qualquer um desses três. Então ela pode pegar uma bala rosa, um chiclete amarelo, ou uma bala rosa, um chiclete verde, ou uma bala rosa e um chiclete branco. A mesma coisa vai acontecer se ela escolher uma bala preta. Nesse caso, o que é que nós vamos ter? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Ou seja, eu tenho 2 para o chiclete e 3 para a bala. Então, nesse caso,
Tanto faz, né, se eu pegar chiclete como bala e tal, só para esclarecer. 2 vezes 3 e 3 vezes 2 dá igual a 6. Então esse é o princípio da multiplicação. Se existe N1 resultados possíveis para o primeiro evento, seriam as 2 balas. E N2 para o segundo evento, seriam os chicletes. Então existem N1 vezes N2 resultados possíveis para a sequência dos 2 eventos. Vou dar um exemplo aqui. A última parte do seu número de telefone contém 4 dígitos. Quantos desses números de 4 dígitos existem? Então não vou pegar o prefixo, só vou pegar os 4 últimos dígitos. Aqui, qualquer valor pode ser de 0 até 9. Lembrando que de 0 até 9 nós temos 10 possibilidades. Aqui nós também temos 10, porque os números podem se repetir. Mesmo raciocínio. Então eu tenho 10 vezes 10, 10 possibilidades para a primeira, para a segunda, para a terceira e para a quarta. Então nós vamos multiplicar, isso dá 10.000 possibilidades de números diferentes. Vamos ver alguns exercícios que a gente vai fazer agora. Essa é bem simples. Uma moça possui 4 camisas e 4 saias. Quantas maneiras ela poderá se vestir? Bom, a escolha de uma camisa poderá ser feita de 5 maneiras diferentes. Escolher a primeira camisa, ela poderá escolher entre uma das 4 saias, ou seja, 5 camisas, 4 saias. Então a possibilidade, 5 vezes 4 ou 4 vezes 5. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Aqui nós vamos indicar por C, o resultado cara, e por K, o resultado coroa. Queremos o número de triplas ordenadas. ABC, quer dizer, A a primeira jogada, B a segunda jogada, C a terceira jogada. Onde A pode ser cara, coroa, né? Tem que cair ou cara ou coroa, né? Numa dessas possibilidades. A moeda ou cai cara ou vai cair coroa. Então nós temos 8 possibilidades. Mas vamos ver na árvore de possibilidades, que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Se o primeiro lançamento for cara, o segundo lançamento também pode ser cara. O terceiro lançamento também pode ser cara. Mas o primeiro pode ser cara, e o terceiro coroa. Se o primeiro lançamento for cara, o segundo pode ser coroa. Mas aí o último pode ser cara ou também pode ser coroa. Então você observa que pela árvore das possibilidades eu tenho, pode ser cara, as 3 moedas caindo cara, 2 caras e uma coroa, uma cara, uma coroa e uma cara e 2 coroas, e se cair coroa, a mesma sequência. Lembrando então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos significativos? Lembrando que algarismo significativo não entra o zero. É até bom a gente entender esse conceito que ele é utilizado em física, tá? Aqui nós temos centena, dezena e unidade. No caso da centena, eu posso usar, ele não fala, né, fazer um parênteses aqui, ele não fala se os números podem ou não se repetir. Então, nesse caso, para a centena, eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para as dezenas, também a mesma sequência. E para a unidade, também a mesma sequência. Então, nesse caso, nós teremos 9, 9 e 9. 729 números. Porém, e se os números tivessem que ser algarismos diferentes, distintos ou diferentes? Nesse caso, aqui eu teria 9. Mas aqui eu não teria mais 9, porque o número que eu escolhi aqui automaticamente já está excluído para a casa das dezenas. Quando eu escolho esses 2 algarismos aqui, que são distintos, para a terceira, eu não vou mais ter 9 possibilidades, eu só tenho 7. Então, nesse caso, nós vamos ter 9 vezes 8 vezes 7, que dá um total de 504 algarismos. Quantos algarismos distintos, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar no sistema de numeração decimal? Bom, os algarismos são esses. Lembrando que aqui nós temos 10, né? Porque eu incluí o zero agora. Então nós temos unidade, dezena, centena, unidade e milhar.
Mas aí o número tem que ter 4 algarismos. Então ele já não pode começar do zero, porque se você coloca o zero aqui, isso aqui exclui e esse número passa a ter apenas unidade, dezena e centena. Então para cá eu já não posso colocar o zero. Então nessa primeira casa eu só tenho 9 possibilidades. Vamos supor que eu coloquei o 1. Ora, se eu tiver colocado o 1, aqui eu posso colocar qualquer um deles, incluindo o 0, menos o 1. Então de novo eu vou ter 9 possibilidades. Aí segue a lógica. Agora eu tenho 8 e agora eu tenho 7. 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Está 4.536 números que eu posso formar. Em uma corrida de 6 carros, quantas são as possibilidades do primeiro, segundo e terceiro lugar? Bom, o que é que eu vou ter aqui? Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. 6 carros disputam o primeiro lugar. Então aqui são 6 possibilidades. Porém, depois que um atinge o primeiro lugar, esse carro já não pode ser nem segundo nem terceiro. Assim como os 5 carros que restaram também não podem ser o primeiro lugar. Então para cá ainda teria 6 possibilidades. Mas a partir do momento que um deles chega em primeiro lugar, para cá só restam 5. A partir do momento que o segundo piloto consegue chegar, os outros carros vão disputar a terceira posição. Então nós vamos ter 6 vezes 5 vezes 4. Isso dá um total de 120 possibilidades. Essa aqui, pessoal, é extremamente interessante. Quantos são os divisores de 72? Como é que eu faço os divisores de 72? Eu divido 72 por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Se você perceber, 72 eu posso dizer que é 2 elevado à terceira vezes 3 elevado à segunda. Ou seja, aqui eu posso colocar qualquer número entre 0, 1, 2 e 3. Pensa comigo. Se eu colocar no lugar desse 3 aqui um 0, olha só que número vai ficar. 2 elevado a 0 é 1 vezes 3 elevado a 2 é 9. 1 vezes 9 é 9. E 9 é divisor de 72. Quer dizer, qualquer número que eu colocar aqui, nesse intervalo entre 0 e 3, vai fazer com que essa sequência, que esse resultado encontrado, seja um divisor de 72. O mesmo ocorre aqui. Por exemplo, se no lugar desse 2 eu colocar 1, e aqui eu deixar o 3, 2 elevado à terceira, 8. 3 elevado a 1, 3. 8 vezes 3, 24. E 24 dá para dividir por 72, dá 3. Então nós vamos ter 4 possibilidades para esse primeiro valor, que é o 0, 1, 2, 3, e 3 possibilidades para o expoente do y. Então nós vamos ter 4 vezes 3. Então esse número tem 12 divisores. É uma maneira bem simples de você encontrar o número de divisores de qualquer número, tá? Quantos resultados podemos obter na loteria esportiva? Eu confesso para vocês que não jogo nenhum jogo de azar e tudo, então pesquisei, dei uma olhada, e a não ser que tenha tido alguma modificação, a loteria esportiva tem 14 jogos. E para cada jogo existem 3 opções. Ou você marca a coluna 1, ou você marca a coluna do meio, ou você marca a coluna 2. Pelo princípio fundamental da contagem, teremos, no jogo 1, nós temos 3 possibilidades. Quais são essas 3 possibilidades? Coluna 1, coluna do meio ou coluna 2. No jogo 2, nós vamos ter mais 3 possibilidades. Coluna 1, coluna do meio e coluna 2. Isso vai acontecer até o jogo 14. Quer dizer, todos os jogos têm sempre 3 possibilidades. Então nós vamos ter 3 aqui, mais 3 aqui, mais 3 no terceiro jogo, mais 3 no quarto, mais 3 até o 14º, que também são 3. Então isso vai dar um número bem grande. São 3 elevado a 14. Que é um número grande, eu coloquei aqui só na forma de potência, tá? Para resumir isso aqui. Quantas escolhas devem ser feitas? É o que a gente tem que estabelecer. Quantas opções cada escolha tem? Devemos estabelecer. E depois multiplicar tudo. Se o problema não depender de ordem, por exemplo, comissões, escolhas, jogos, urnas, jogo da cena e tal, dividimos o resultado pelo fatorial das escolhas.